Obrigado, Ana Clara. Parabéns. Vamos fazer uma rodadinha de perguntas. Quer vir aqui na frente? Áurea, alguém tem alguma pergunta? Vou deixar o seu pendrive aqui na frente. É que, na verdade, não é uma pergunta, é uma avaliação do dia. Eu gostaria de parabenizar a Damares e a Juliana, pois elas foram certeiras em sua apresentação e trouxeram um tema lésbica para a atividade, que foi o que eu senti falta. Nós falamos sobre LGBT, sobre identidade de gênero e não sobre lésbicas. E reforçar minha crítica à apresentação da Lívia, que ela dissertou sobre gêneros e papéis de gêneros. Peraí que eu escrevi. De uma forma que eu diria até lúdica, mas eu vou dizer irresponsável. Gênero existe para delimitar a postura, o lugar da mulher na sociedade. E ele tem como base o sexo, o gênero, o genital. Terça-feira, dia 28, é o Dia Nacional da... 29, perdão, do 8. É o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e é um traje trazer uma mulher palestrante para falar abertamente em uma apresentação sobre mulheres que se relacionam com mulheres, se relacionam majoritariamente com mulheres, e a gente sabe o motivo dela não dizer exclusivamente. E colocar essas relações, colocar essas mulheres que não se identificam com o termo lésbica e preferem não se apresentarem assim, e colocar esse comportamento como uma forma de não estar na caixinha. A lesbianidade não é uma caixinha. E ainda hoje nós vivemos na clandestinidade. A gente espera que as palestrantes ao menos saibam quem somos, é o mínimo. No mais, eu gostaria de agradecer a Damares e a Juliana, porque elas falaram sobre a disputa que lésbicas ainda têm. A Damares falou sobre os gays, né? De como nós disputamos espaços políticos com homens gays. A Juliana falou de uma forma sutil da relação de nós não encontrarmos materiais sobre lésbicas, mas encontrarmos sobre LGBTs. O que é o LGBT? É gay e T, basicamente. É muito complicado, eu sei que é muito difícil encontrar materiais sobre lésbicas, eu sou ativista lésbicas e eu sou estudante de serviço social e eu tento conciliar os dois, eu sei a dificuldade que é, então eu não julgo vocês. É muito complicado lésbicas estarem sempre tentando disputar espaços. E quando nós conseguimos fazer alguma coisa sobre nós, vem outros grupos para ocupar esse espaço. E a gente disputa pela nossa identidade política, que ela é negada, para validar a identidade de outros grupos. Isso é muito complicado. Eu espero que numa próxima vez nós falemos mais sobre lésbicas do que LGBTs e identidade de gênero. Só isso. Mais alguém? Boa tarde, eu sou Janete, sou assistente social, atuo na defensoria e aí eu acho que vou tentar fugir talvez, do embate perita e assistente técnica, né? Mas a Áurea e a Ana Clara, né? Conheço a Áurea, óbvio, né? Do conselho e tal, e prazer. Ana Clara, é bom a gente conhecer, ver, né, que tem colegas tão comprometidas, né, em buscar essa defesa do direito da pessoa humana, né? E quando a gente fala do judiciário, aí para além, né, do que vocês, como profissionais comprometidas, que trazem, gostaria que vocês pudessem rapidamente só dizer, né? Porque quando a Áurea falou que aquela campanha do CRES teve colegas que tiraram os cartazes da sala de atendimento, né? A gente sabe mesmo que é assim.
E a gente sabe o quanto que na formação, né, na graduação principalmente, agora, ainda mais com essa questão da ensino à distância, né? Então, quanto fica difícil e comprometido e que esses profissionais, essas profissionais, consigam se aproximar dos debates de maneira mais crítica, de maneira mais qualificada e que não só reproduzam o que está posto aí, né? De tudo que a gente já ouviu aí durante o dia. Então, se no judiciário vocês conseguem ver esse espaço para, de fato, poder colocar isso num laudo, né? O que vocês trouxeram aqui, poder colocar isso em casos, a Ana Clara já disse, né? Nunca pegou um caso de disputa, né? De lésbicas, né? Mas o quanto que tem de espaço para colocar essas ideias no laudo, quanto tem de espaço no judiciário para ouvir essas equipes técnicas, né? E que espaço tem entre as diversas colegas que atuam para poder chamar para essa reflexão, né? Porque a gente sabe o quanto que é delicado, né? A gente lidar com a autonomia profissional e com como cada uma se posiciona ali naquele momento, né? Mas também é responsabilidade nossa chamar as colegas para essa reflexão, né? Então, acho que a gente tem essa responsabilidade nas instituições onde a gente trabalha. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse âmbito aí do judiciário, porque, assim, é muito bacana a gente ouvir que tem colegas tão comprometidas, né? Mas isso, às vezes, é um posicionamento aí na prática, né? Aí estamos falando de prática, por isso que as mesas foram muito legais, porque traz esse debate das várias áreas com o jurídico, né? E aí as colegas que estão atuando no judiciário, porque quando há disputas no judiciário, são os juízes e as juízas que decidem, né? São eles que batem o martelo lá e diz que sim ou que não, né? E o que eles levam em consideração. Então, é também esse campo de disputa, né? Então, fala um pouquinho aí, né, desse desafio de profissionais que têm esse compromisso de levar para o seu campo, né, para o seu trabalho mesmo, para o seu cotidiano, que não é só quando a gente está fazendo debates teóricos e tal, né, mas na lida, no dia a dia, quando a gente tem nas mãos a vida das pessoas, né, e que vai influenciar aí vidas inteiras, né? Então, esse embate aí das nossas profissões e posicionamentos e princípios éticos dentro do judiciário. Como eu disse, eu já me apresentei antes, meu nome é Regina. Eu também gostaria de deixar uma crítica construtiva aqui para a Defensoria Pública, né? Enquanto mulher lésbica, e por várias opressões que a gente passa no dia a dia, eu peço desculpas para ele, não sei nem o seu nome, o Rodrigo, e que ele não se sinta ofendido, mas assim, a hora que eu entrei depois do almoço, porque eu saí de uma sala de aula e vim para cá correndo participar da questão da saúde, né, da mulher, e eu vi um homem com o microfone aí na mão, e eu falei assim, meu Deus, caramba, eu acabei de sair de uma sala de aula e eu vivo falando para meus alunos da importância das mulheres lésbicas ocuparem determinados espaços. E eu vou para um debate da Semana da Visibilidade Lésbica e eu tenho um homem com o microfone na mão. Aqui dentro da Defensoria, por exemplo, eu posso citar pelo menos 5 mulheres que são lésbicas que trabalham aqui dentro. Então eu não estou fazendo uma crítica a ele porque eu não sei quem colocou ele aí. Mas eu estou fazendo uma crítica à Defensoria, não pessoalmente a você. Eu acho que você entende como eu queria. É a mesma coisa eu chegar num lugar e estiver falando do GGG e tem uma mulher aí. Se eu fosse homem, eu ficaria meio, sabe, em cima da cadeira. E ao mesmo tempo também, eu fico preocupada porque assim, a gente que é militante e a gente vê todo dia mulheres lésbicas sendo exterminadas pelo Estado, né? Leia-se Estado, polícia,
o machismo, leia-se Estado homem, o sistema patriarcal, o sistema capitalista. E aí eu peço, assim, vocês trouxeram fatos super importantes que eu não conhecia. Mas eu conheço mulheres que trabalham também no sistema judiciário, são lésbicas, que poderiam estar pontuando essas falas. Eu não sei se vocês duas, desculpa, a Ana e a Áurea, se são lésbicas. Não estou falando do... É isso que olha, da mesma forma que ela colocou, eu estou vendo gente se retorcer na cadeira. Eu acho que também dentro desses espaços, quando a gente fala e discorda, que isso seja, como eu disse lá no início, que seja uma crítica construtiva, que as pessoas não se sentam ofendidas. Eu acho que a gente vem se degladiando quando as pessoas se posicionam diferente daquela fala que existe. E eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui para fazer uma crítica construtiva. Já que eu fiz a minha crítica, eu queria fazer uma pergunta tanto para a Ana quanto para a Áurea, se vocês trabalham dentro desse processo, seja já que a gente está falando muito mais de um grupo LGBTQI aí, vocês permeiam a justiça restaurativa quando tem esses conflitos? Bom, vou devolver a palavra para vocês, só vou antecipar a página aqui, hoje eu não falei nada, só apresentei. Não, vocês não apresentaram, por isso que não é você a crítica, é a instituição. A gente priorizou, só tem mulheres na programação, eu só fiz a formalidade de passagem, mas vou devolver a palavra para vocês responderem. Bom, eu, enfim, não vou combater as questões que foram colocadas, acho que fica para reflexão de todo mundo. Eu estou aqui fora do meu horário de trabalho, fui convidada para compor, e acho que o tempo todo a gente falou da invisibilização e da invisibilidade, que também é um chamado para as pessoas se colocarem, né? Eu não falo de brincadeira que se assumir, se colocar, é um risco de morte, né? E morte não é só morte matada, né? No pleonasmo aí, né? É o silêncio, é o afastamento, é a menina que a família internou compulsoriamente, que eu mencionei. Então a gente tem noção do que a gente está falando e é com esse compromisso que a gente vem aqui debater, né? Então acho que essa é uma primeira demarcação. Em relação à formação, eu entendo perfeitamente, viu, Regina? Estou colocando aqui que acho que é uma soma, né? E, assim, cochichei, inclusive, eu e a Damaris, a gente estava conversando, e a colega a Janete falou da formação, né? No período que eu estava na pós-graduação da PUC, duas companheiras de pós, bem mais jovens do que eu, passaram por processo de concomitante ao processo de estudo, se deparando com questões da vida, etc., estavam em situação de adoecimento por não conseguir, né, se colocar em relação à sua sexualidade, né? Então, a gente está nesse mundo, a gente percebe as coisas, então a gente está colocando, tanto como trabalhadora, no meu caso, como pesquisador de direitos humanos, né, e como profissional que está há 20 anos aí, né, que percebe essa invisibilização, né? Então, me colocando aqui que eu venho a convite e como militante de direitos humanos, né? Acho que quem milita aí em algumas dimensões de direitos humanos tem me acompanhado, a gente tem estado juntos aí. A formação, de fato, é um espaço fundamental. A professora Vera, que eu mencionei, ela é da Federal do Tocantins, e uma dos artigos dela trabalha justamente a formação no serviço social e como perpassa essas questões do debate de gênero, etc., né? Então, realmente importante. E eu acho que o tempo todo é que a gente está problematizando questões da invisibilização e quando a diferença vira desigualdade. Nossos estudos sociais, eu só vou mencionar questões sobre orientação e identidade se isso é relevante para a resolução do direito, né? Porque o meu papel ali na vara da infância, eu atuo hoje só na vara da infância, não estou mais atendendo casos de família. E especificamente situações de acolhimento de crianças, né? Então, processo de volta para a família ou, eventualmente, aqueles casos que vão para adoção.
né? Então, se é relevante para a garantia de direitos informar sobre essas questões da identidade, da orientação sexual, eu entendo que é matéria para ir para o laudo. Se não, né, não tem essa relevância. Infelizmente, a gente já, nos 2 casos que eu tive notícia de juízes, uma colega, inclusive, levou processo administrativo que o juiz exigia que ela colocasse a questão da orientação sexual no laudo dela, e ela afirmava que essa informação não era relevante para sanar a questão do direito ali, né, que estava sendo reivindicado. Então, é lógico que é uma exigência, né, um assédio moral, inclusive, né, e uma exigência de uma informação, de uma posição prévia em relação à sexualidade daquele indivíduo ali que estava com uma demanda judicial, né. Não sei se responde. Acho que é sócia e qualquer informação vai para um laudo se tem a ver com a demanda e se vai implicar, vai interferir no não acesso a algum direito que a pessoa está reivindicando ou que, né, aparece ali no contexto, né. Situações que a gente já lidou também nesse contexto que eu estou colocando, aparecem situações de desacolhimento de crianças, né? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado de informar sobre toda a trajetória da pessoa, no sentido o quanto aquela identidade, né, não interfere na realização do papel parental dela. Que é isso, né? O que está em questão não é a identidade, a orientação sexual, mas é o papel parental em relação à criança. E aí a gente tem que qualificar o máximo possível esses argumentos, né? Por isso que, né, a questão do conhecimento científico é fundamental. Para além de uma defesa de princípios, né, é mesmo a gente fundamentar, né, o que significa para a vida dessas pessoas e o que vai nortear aí a melhor realização do direito. Talvez seja um pouco cansativo, só para fechar essa questão da legislação, trazer os princípios né, da Carta da Indonésia, me parece importante, no sentido de a gente tem muita legislação avançada. No Brasil, a gente tem resoluções e portarias no sistema de administração, na SAP, na administração penitenciária, né? A gente tem normas do Tribunal de Justiça, né? Tem norma interna da Defensoria que eu li também. Tem várias normas e resoluções. A questão é como a gente impacta a cultura. Por isso que esses debates da visibilidade LGBT, e aí eu coloco todos sim, é um debate para a sociedade. Se a gente vai romper com questões que oprimem, e aí, independente da condição, acho que é uma agenda para a gente pensar que sociedade livre é possível mesmo nessa lógica capitalista que a gente está. Senão a gente vai ficar esperando o mundo do devir. Não, a gente vive hoje, as crianças estão aqui hoje, as violências são hoje. Então, acho que, só para eu fechar, acho que o nosso debate aqui é como a gente impacta positivamente a cultura, né? Então, eu queria só parabenizar a Defensoria e sei que quem assume os debates, né, está existindo, está se colocando de pé, está enfrentando, né? Então, muitas agendas, quem se coloca? Então, acho que é importante a gente ter cuidado em relação a isso. As pessoas que se posicionam também levam pedradas, como a gente, né? Mas tem que se colocar. Então, acho que esse que é o questionamento que fica. Quem está a fim de enfrentar as questões realmente que vão impulsionar as mudanças, vão romper com essa lógica, e aí o meu recado final é esse, de que as pessoas precisam tomar os espaços também. Obrigada. Bom, respondendo um pouco a questão da colega, que trouxe se cabe no laudo, olha, como a Áurea já disse, desde que seja pertinente, né, para a resolução, para o melhor interesse da criança, cabe. Cabe desde que seja fundamentado, e por isso que eu bati tanto na tecla da produção de pesquisa e de estudos, porque a gente precisa fundamentar, né? A gente precisa se apoiar na doutrina para poder não estar sozinho, né? Fazer uma avaliação, escrever um laudo e colocar sugestões quanto à vida de uma família é uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem que encarar essa responsabilidade
com muita responsabilidade mesmo, né? E assim, eu pelo menos no meu trabalho, e aí eu estou falando por mim, não estou falando em nome do setor, eu não consigo não ser quem eu sou na minha prática profissional. Então, se eu acredito nisso, eu vou criar espaço para que isso exista no meu trabalho, para que isso se mostre politicamente no meu trabalho. Todas as nossas ações, elas são políticas. Todas as nossas ações, eu sei que os juízes vão ler, os promotores vão ler, os advogados vão ler e as partes vão ler esse laudo. Então, o que eu puder trazer, né, com respeito e com cuidado no meu laudo, eu procuro trazer sim. Né? Eu acho que uma das questões importantes e que trouxeram à tona aí a discussão acerca da sexualidade e também desvela aí os preconceitos, né, no nosso ambiente de trabalho, foi o aumento da demanda para o trabalho de avaliação com as pessoas transgênero, né, com a mudança de nome. Aí a gente, diante dessa demanda que aparece, né, a gente precisa sentar enquanto equipe e discutir tecnicamente como a gente se posiciona. E foi um posicionamento unânime. Nos posicionamos de acordo com a resolução do CFP quanto às questões da sexualidade. Né? Quando eu avalio uma transexual que está chegando aqui, eu não vou avaliar. Eu vou pedir para ela me contar a história dela. Vou ouvir, vou pontuar coisas que eu acho que possa ajudá-la aí nessa situação e vou descrever uma narrativa no meu laudo. Esta mulher está dizendo isso. Essa é ela. Né? E tem fundamento e coloco. Não tem nada o que dizer contra uma pessoa que se diz quem é. Então, eu acho que assim... como eu disse, né, a gente não tem essa demanda que aparece clara, né, mulheres lésbicas disputando. É muito difícil de ver. Mas elas estão em todas as famílias. Né? São tias, são mães, são avós, elas estão ali, elas fazem parte disso. E como é que a gente está atento aí para questões que perpassam a formação da subjetividade dessas mulheres e consegue sensibilizar aí no nosso laudo para essa situação? Né, para que ela não fique invisível, para que isso não apareça de formas distorcidas e deturpadas, como muitas vezes as pessoas querem colocar como são acusadas de ser lésbicas. Né? Então, assim, eu defendo que nós temos que nos posicionar politicamente em todos os espaços públicos, inclusive no trabalho e na nossa prática profissional. Em relação ao que a colega colocou, eu queria dizer que eu concordo muito com o que você disse. Eu acho que a gente briga por representatividade, que, aliás, essa palavra está meio decaída, assim, né? Não somos muito representados em diversas esferas, principalmente na esfera política. Está bem difícil de encontrar representatividade. Mas eu concordo com você. Acho que os lugares têm que ser abertos, as pessoas têm que estar, as mulheres lésbicas têm que estar à frente, né, e se mostrarem, porque se estamos falando de visibilidade, temos que também nos mostrar, nos colocar, né, assumir aí o debate, mas com toda a dificuldade que acarreta se mostrar também. Não é fácil, não é uma coisa simples. Quanto ao trabalho, nosso trabalho ele é bem delimitado pela especificidade da avaliação psicológica, mas é impossível responder eticamente a uma demanda familiar que também se mostra para mim, sem criar caminhos e intervenções possíveis ali no momento que eu estou realizando meu estudo. Então, o que for possível, pontuar, colocar como questão, cobrar, né, e dizer, olha, isso aqui não dá para ficar assim. Né? Esses tipos de intervenções são possíveis e muitas vezes eu pelo menos consigo perceber uma transformação aí ao longo da chegada da demanda até a entrega do laudo, enfim, por conta dessas pontuações que a gente consegue fazer, mas ainda é muito limitado. É isso. Gente, obrigado. Queria agradecer tanto a Áurea quanto a Ana Clara, parabenizar pelas apresentações. Queria agradecer todas e todos que vieram hoje também, que participaram o dia todo,
Queria agradecer pelas críticas também, deixa eu entrar na cara, pelas críticas também que são construtivas. Queria comentar com a gente também, a gente tem várias colegas lésbicas e vários colegas que muitas vezes também não querem que a lesbianidade dela seja um marcador, porque a gente sabe que no processo da lesbofobia, todos os processos de homofobia são, acho que a Lívia falou um pouco do estigma, quando você assume também, você também recebe esse estigma. Eu sei que tem muitas colegas, assim como tem colegas gays, que não querem ser vistos como aquela defensora lésbica, aquele defensor gay. Eles querem ser vistos como colegas profissionais e acho que esse é o grande embate, uma discussão que tem na militância há muitos anos, desde a década de 70, né, de você trazer a própria vida para a militância, onde você, o quanto é privado, o quanto é público. Mas são reflexões que ficam. No núcleo, antes de o Eric e eu assumirmos, a gente teve 2 coordenadoras lésbicas, assumidamente lésbicas, fizeram 2 mandatos e não puderam estar aqui hoje por outros motivos profissionais, mas acho que é uma reflexão que fica. E o que me deixa mais feliz é de ver que esse auditório esteve cheio durante o dia, que a gente pôde ver da invisibilidade à visibilidade. Em relação às críticas da colega, acho que são várias linhas teóricas. Hoje a gente teve desde colegas marxistas, como posso dizer que a Áurea, com certeza, marxista, da Maris também, a Lívia da... Uma linha teórica justifica. A esquizoanálise, que vive apanhando, o pessoal do Deleuze-Guattari, que ainda apanha bastante, mas acho que a gente tentou contemplar, de uma certa forma, várias linhas. Teve a questão dos direitos das mulheres lésbicas vistos por várias linhas, várias formas de interpretação. E cada um segue as suas correntes. Mas obrigado para todas, obrigado para todos. Feliz 29 de agosto, que acho que tem que ser feliz. Acho que não tem que ser só, a gente fala toda vez de violência, dificuldade, produzir um laudo, mas tem que ser um dia feliz também. Então aproveite.